estamos no R4 e dentro do R4 a questão manda considerar dois conjuntos. Um deles é esse, tem o vetor 1, 0, 0, 1, depois tem 1 menos 1, 1 menos 1, 0 e 0, e finalmente 0, 1, 2, 1. E também é dito para a gente considerar W como sendo o conjunto formado. Aí começa pelo vetor nulo, lá do R4, depois menos 1, 4, 2 e 2, depois 3 menos 1, 0, 2, no caso de W são 5 vetores, menos 1, 1, 4 e 3, e finalmente 0, 1, 1, 0. Pronto, esse é W. E são feitas 3 perguntas. A primeira delas, se U e W são subespaços de R4, né? Se U é subespaço de R4 e se W também é subespaço de R4. Bom, a primeira pergunta é a pergunta fácil de você responder. Primeiro, por quê? Pela própria maneira de você fazer a leitura desse conjunto U, né, nós falamos aqui, toda vez, em que um conjunto é dado por vetores entre colchetes, né, significa que esse conjunto reúne todos os vetores que podem ser escritos como combinação linear daqueles que estão aparecendo ali entre os colchetes, né, que a gente falou, que é a diferença, digamos, em álgebra linear, a grande diferença entre colchete e chave, né? U apresenta vetores entre colchetes, W apresenta vetores entre chaves. Isso faz uma diferença imensa. Para W, uma vez que os elementos estão entre chaves, a interpretação que tem que ser dada é: W só tem 5 elementos. Só estão em W esses 5 vetores que aparecem entre as chaves. Já no caso de U, como os elementos estão entre colchetes, significa que estão em U esses 3 elementos e todos aqueles do R4 que podem ser escritos como combinação linear desses 3. Então, por exemplo, se alguém perguntar, o vetor nulo do R4 está em U? Está. Mesmo não aparecendo ali, entre os 3 de U, né, ele está. Porque aqueles 3 representam o quê? Os únicos elementos de U? Claro que não. Aqueles 3 representam os geradores de U. Porque quando nós falamos aqui em vetores entre colchetes, nós dissemos, olha, quando você se deparar com vetores entre colchetes,
Isso significa que naquele conjunto não estão apenas aqueles vetores. Estão todos que podem ser escritos como combinação linear daqueles que você está vendo. Então, por exemplo, óbvio que o vetor nulo eu posso escrever como combinação linear daqueles 3 vetores que estão ali entre colchetes. Claro que eu posso. Eu posso dizer que o vetor nulo é 0 pelo primeiro, mais 0 pelo segundo, mais 0 pelo terceiro. Claro! Então, o vetor nulo está em U. Tranquilamente. Né? Enfim, ali em U, tem uma quantidade de elementos infinita. Todo mundo que eu puder escrever como combinação linear daqueles 3 vetores. Já em W, eu não tenho uma quantidade infinita de elementos. W só tem 5 elementos. Inclusive, quando nós falamos nessa notação, vetores entre colchetes, nós provamos que toda vez que aparecem vetores entre colchetes, aquele conjunto representa um subespaço. E dissemos, inclusive, como é que a gente chama ele. Aquele conjunto é o subespaço gerado por aqueles vetores que estão entre colchetes. Então, na verdade, se eu fosse olhar para aquele conjunto U e dar para ele a interpretação correta, eu diria U é o subespaço gerado pelos vetores 1001, 1-100 e 0121. Representando com isso o conjunto de todos os vetores que podem ser escritos como combinação linear daqueles 3. Então, U é um subespaço. U é o subespaço gerado por aqueles 3. Em vez de você estar olhando para U e vendo todos os elementos dele, o que seria impossível, porque U tem uma quantidade infinita de elementos, você está olhando para U e vendo somente os geradores. Não é? Os geradores. Por isso que a gente lê U é o subespaço gerado por. Aí sai lendo cada vetor. 1001, 1-100 e 0121. Tá ok? Essa é a importância de você saber o que significa colocar vetores entre colchetes. Significa, eu estou listando os geradores, não estou listando todos os elementos, mas sim os geradores, apenas os geradores. Porque todo mundo que está ali é gerado por aqueles 3. Porque todo mundo que está ali é escrito como combinação linear daqueles 3. E a gente provou que isso, de fato, era um subespaço. Um conjunto desse tipo acabava satisfazendo aquelas 3 exigências da definição de subespaço. Comprovamos isso. Portanto, né, no caso de U, no caso do conjunto U, a resposta é sim. E a justificativa foi essa que eu acabei de falar. U é o subespaço gerado por aqueles 3 vetores. No caso de W, W não é o subespaço gerado por esses 5 vetores. Não é. W é o conjunto formado somente por esses 5 vetores.
Por quê? Porque esses 5 vetores não estão entre colchetes, estão entre chaves. Então, eu preciso olhar para W, já que eu tenho uma visão completa de todos os elementos de W, então eu preciso olhar para W e saber, será que W satisfaz as 3 exigências da definição de subespaço? Vou ver. Não é? Primeira exigência, o vetor nulo tem que estar em W. Essa ele satisfaz. Ótimo. Eu estou vendo o vetor nulo, está ali. Né? O vetor nulo está em W. Segunda exigência, se eu somar 2 elementos, quaisquer que eu escolher, em W, o resultado da soma deve permanecer em W. Senão, eu vou concluir que W não é um subespaço. Aí eu vejo, por exemplo, que se eu somar o segundo elemento de W, menos 1, 4, 2 e 2, com o terceiro, 3 menos 1, 0 e 2, já caio fora de W. Né? Na hora que eu somar, vamos batizar aqui os elementos de W. Esse é o vetor nulo, que a gente sempre batiza pelo 0 com a setinha. Vamos chamar esse aqui de V1. Vamos chamar esse aqui de V2. Esse de V3 e esse de V4. Então eu facilmente concluo que W não vai ser um subespaço, diferentemente de U. Não vai ser. Por quê? Porque se eu pegar V1 e somar com V2, eu obtenho o vetor 2, 3, 2, 4. Esse camarada não está em W. V1 está, V2 está, mas o resultado da soma de V1 com V2 não está. Logo, no caso de W, claramente a resposta é não. W não é um subespaço de R4. Por essa razão. Falhou na segunda condição. Falhará na terceira também, né? Você, por exemplo, pegando o vetor V1, né, e multiplicando por 2, você também vai encontrar um vetor que não está em W. Ou seja, multiplicando um vetor de W por um escalar, caiu fora de W. Então, essa é a primeira pergunta desse exercício 31. Não é? Agora, a segunda pergunta do 31. O 31 agora pergunta qual é o conjunto interseção de U com W. Qual é o conjunto interseção de U com W? Ora, como U é um conjunto infinito, não é? E W é um conjunto finito, não é? W só tem 5 elementos. Se eu estou querendo enxergar, né, o que é que existe de comum entre U e W, o melhor raciocínio que eu posso seguir é: eu vou ver quem é que de W
está em U. Né? Porque W só tem 5 elementos, então eu vou. Será que o primeiro elemento de W está em U? Vou ver. Será que o segundo está? Vou ver. Será que o terceiro está? Vou ver. O quarto, vou ver. E o quinto também. Pronto. Terminou a história. Porque se eu raciocinar ao contrário, a história não termina nunca, né? Vou ver se o primeiro elemento de U está em W. Para começo de conversa, quem é o primeiro elemento de U? Não me diga que é 1001. Não é. 1001 não é o primeiro elemento de U. 1001 é o primeiro gerador de U. Você, na verdade, não sabe quem é o primeiro elemento de U. Mesmo porque é impossível enumerar os elementos de U. U contém todo mundo que pode ser escrito como combinação linear desses três caras. Então, a melhor maneira, de fato, de raciocinar é, se eu estou querendo descobrir a parte comum, eu vou pegar cada um de W e tentar descobrir se ele aparece lá em U. Né? A princípio, né, eu posso cometer o gravíssimo erro de dizer, olha, não tem nada comum, não tem nada em comum. Por quê? Porque eu estou vendo aqui os 5 elementos de W na minha frente, né, e percebo que nenhum deles está ali em U. Isso é um raciocínio louco, absolutamente equivocado, né? Porque você enxerga todos os elementos de W, mas você não enxerga todos os elementos de U. Esse raciocínio de dizer não tem nada em comum porque eu estou vendo que ninguém de W está em U só seria verdade se os elementos de U estivessem entre chaves. Aí você teria um conjunto com 5, o outro conjunto com 3, e eu vou ver o que é que há de comum entre eles. Mas só que U não tem apenas aqueles 3 elementos. Não é? Então a gente tem que raciocinar diferente. Logo, eu vou ver se cada elemento de W está em U. Todo aquele que estiver em U, evidentemente, estará na interseção, porque será um elemento comum a W e a U. Tá ok? Esse é o raciocínio. Né? Então, por exemplo, vetor nulo. Antes, porém, me lembrei, é interessante você perceber, né, que sobre interseção nós falamos aqui suficientemente, né? Quando falamos sobre operações com subespaços, né? Então é sempre bom a gente lembrar, né, do significado e das consequências, né, de interseção e de soma, que são as duas operações com as quais a gente trabalha quando usa subespaços. Não é? Mas vamos voltar para cá. Eu quero então descobrir quais são os elementos que vão entrar nessa interseção. Então vamos lá. Como eu falei, pelo fato de W ser finito, pelo fato de W só ter 5 elementos, eu vou testar cada um deles para ver se algum deles ou alguns deles, né, entram no conjunto U. Então, primeiro elemento de W, vetor nulo. Vetor nulo está em U? Está, já dissemos isso. Porque o vetor nulo, óbvio que eu consigo escrever como combinação linear de quem eu quiser. Basta que eu pegue todos os escalares iguais a zero. Então, em particular, eu posso dizer que o vetor nulo é 0 multiplicado por 1, 0, 0, 1, mais 0 multiplicado por 1 menos 1, 0, 0, mais 0 multiplicado por 0, 1, 2, 1. Então acabou. O vetor nulo está em W e certamente o vetor nulo está em U. Certamente.
Então o vetor nulo entra na interseção. Aí depois eu vou ver se V1, que está em W, se ele também está em U. Aí agora, o que é que eu tenho que fazer para verificar se V1 está em U? Basta que eu entenda como é que um elemento está em U. Como é que um elemento está em U? É se esse elemento puder ser escrito como combinação linear dos geradores de U, como a gente fez agora mesmo com o 0, 0, 0, 0. Só que para o caso do vetor nulo não tem que fazer conta nenhuma. É óbvio que o vetor nulo eu escrevo como zero por qualquer vetor. Mas no caso de menos 1, 4, 2, 2, se eu quiser saber se ele estará em U também, eu vou ter que fazer o seguinte: combinação linear de 1, 0, 0, 1 com 1, menos 1, 0, 0, com 0, 1, 2, 1, tem que me trazer menos 1, 4, 2, 2. Se eu encontrar algum valor para A, algum valor para B, algum valor para C, de tal maneira que essa equação seja verdadeira, é porque eu estou escrevendo o vetor menos 1, 4, 2, 2 como combinação linear dos geradores de U. Então vou concluir que menos 1, 4, 2, 2, além de ser um elemento de W, que eu estou vendo ele ali, ele também é um elemento de U. Por outro lado, se eu não encontrar valor para A, B ou C, de tal maneira que essa equação seja verdadeira, vou concluir que esse camarada, menos 1, 4, 2, 2, não está em U, porque não é possível escrevê-lo como combinação linear daqueles três elementos de U que são os geradores. Pronto. Na verdade, eu vou analisar um sistema, porque óbvio que essa equação me levará para um sistema, né? Meu sistema vai ficar A mais B igual a menos 1, né? Porque fica A mais B mais 0, menos 1. Depois 0, menos B mais C igual a 4. Depois 0 mais 0, 2C igual a 2. E finalmente A mais C igual a 2. É somente ver se esse sistema tem solução ou não tem, né? É evidente que da terceira equação eu já tenho o valor de C. C é 1. Se C é 1, daqui eu também deduzo que A também é, né? A é 2 menos C. E se C é 1, na segunda equação, né, eu tenho que B é C
menos 4, né? B é C menos 4, então B será menos 3. Aí você tem que ter um pouco de calma para não se apressar e tirar uma conclusão equivocada. Porque você diz, então eu resolvi o sistema. Tem solução. A é 1, B é menos 3 e C é 1. Consequentemente, é possível escrever. Lembre-se que você, para encontrar esses valores de A, B e C, você usou 3 equações de um sistema que tem 4. Então você precisa ver se aquela equação que você não trabalhou com ela, se ela permanece verdadeira para esses valores que você encontrou. A equação com a qual nós não trabalhamos foi a primeira. E a primeira diz que seja qual for a solução que você encontre, A mais B tem que ser menos 1. Você achou A igual a 1, achou B igual a menos 3, e 1 menos 3 não é menos 1. Então, na verdade, você não achou solução nenhuma. A solução que você encontrou está furada. Na verdade, esse sistema não tem solução. Não é? O que você encontrou não foi uma solução. Portanto, você pode garantir que nunca vai ser possível escrever menos 1, 4, 2 e 2 como combinação linear de 1, 0, 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 e 0, 1, 2, 1. Ou seja, este camarada aqui não está em U. Ele só está em W. Consequência, não estará na interseção. Ok? E você vai repetir esse trabalho, né? Claro, para V2, para V3 e para V4. Vamos colocar o V2 aqui, só para a gente ver o que é que acontece. Então agora, o sistema praticamente vai ser o mesmo. Então, só a gente adaptar aqui para poder aproveitar o trabalho que já foi feito. Agora, eu quero substituir esse camarada. Esse eu já sei que não está em U. Eu vou substituí-lo aqui por 3 menos 1, 0 e 2. Então eu terei A mais B igual a 3, menos B mais C igual a menos 1, 2C igual a 0 e A mais C igual a 2. Agora minha situação fica: C é 0, A é 2, B é C mais 1, então B é 1. Vamos ver, né? Se essa solução que a gente encontrou é de fato uma solução. Se ela satisfaz a primeira equação. Primeira equação, A mais B igual a 3. 2 mais 1
igual a 3. Batido. Você acaba de descobrir que o vetor 3 menos 1, 0 e 2, que é elemento de W, também é elemento de U. Também é possível escrever esse camarada como combinação linear dos geradores de U. Basta tomar A como sendo 2, B como sendo 1 e C como sendo 0. Portanto, encontramos um segundo elemento na interseção. Encontramos um segundo elemento na interseção. Além do vetor nulo, eu agora estou sabendo que também pertence a U o vetor 3 menos 1, 0 e 2. Aí faço o mesmo trabalho para V3. Se eu fizer, vou verificar que o sistema não terá solução. Faço o mesmo trabalho para V4, vou chegar à mesma conclusão. O sistema não terá solução e o problema acabou. Eu posso agora garantir que na interseção de U com W só existem dois vetores, o vetor nulo e o vetor 3 menos 1, 0 e 2. Trabalho concluído com relação à segunda pergunta do exercício 31. E aí, para fechar, o exercício 31 pergunta se essa resposta que você encontrou para a letra B, ou seja, se o conjunto interseção de U com W é um subespaço de R4. Lá atrás, quando nós estudamos operações com subespaço, nós vimos que se você pegar dois subespaços, ou seja, dois conjuntos que garantidamente sejam subespaços, a interseção entre eles obrigatoriamente será um subespaço. Mas eu não vou poder usar esse resultado aqui, né? Não vou poder usar por quê? Porque eu não estou pegando dois subespaços. Eu estou pegando um conjunto que eu sei que é, com outro que eu sei que não é. U é subespaço, W não é. Então, não vou poder concluir nada. Eu tenho que realmente analisar a situação para responder. Então, por exemplo, se por acaso eu tivesse concluído que o único elemento comum a U e a W fosse o vetor nulo, né? Se esse 3 menos 1, 0 e 2 não tivesse entrado na história, tivesse sido só o nulo, a essa pergunta eu responderia sim, né? A interseção é um subespaço, porque eu sei que só o vetor nulo é um subespaço. Né? Porém, além do nulo, entrou esse camarada. 3 menos 1, 0 e 2. Aí a entrada dele estragou tudo. Esse conjuntinho que está ali, evidentemente, não é um subespaço. Né? Porque para ser subespaço tem que satisfazer as três condições. Né?
E eu posso, por exemplo, claramente dizer que ele não satisfaz a terceira. Qual é a terceira? Qualquer elemento do conjunto multiplicado por qualquer escalar, o resultado dessa operação tem que permanecer no conjunto. Então, por exemplo, né, se eu multiplicar duas vezes, pegar o escalar 2 e multiplicar pelo vetor 3 menos 1, 0 e 2, isso me dá o vetor 6 menos 2, 0 e 4. Esse cara está na interseção. Eu multipliquei ele por um escalar e encontrei um cara que não está na interseção. Portanto, resposta aqui, mais uma vez, é não. Não é um subespaço. Essa é a solução para o exercício 31. Tá ok? Para o exercício 31. Se o novo vetor está em U, esse 6 menos 2, 0 e 4, está ou não está? Dá para a gente responder, né? Veja bem, primeira coisa, U é um subespaço? É. Né? U é um subespaço. U é o subespaço gerado por aqueles três camaradas. Então, U é um subespaço. Isso significa que, se eu pegar qualquer elemento de U, qualquer um, e multiplicar por um escalar, o que é que acontece? O resultado estará mais uma vez em U. Porque U é um subespaço. Então, U satisfaz as três exigências da definição de subespaço. Muito bem. O vetor 3 menos 1, 0 e 2 está em U? Está. Acabamos de ver que ele está. Porque foi possível escrevê-lo como combinação linear dos geradores de U. Então, 3 menos 1, 0 e 2 está em U. Se 3 menos 1, 0 e 2 está em U, e U é um subespaço, duas vezes ele está em U. Não tenha dúvida disso. Né? A justificativa é essa. U é um subespaço. O vetor 3 menos 1, 0 e 2 está em U. Então, qualquer escalar multiplicado por 3 menos 1, 0 e 2 está em U. Tá certo? Se você quiser enxergar isso, né? Se você quiser enxergar isso melhor, lembre-se, o que foi que a gente acabou de fazer, né? O que foi que a gente acabou de fazer? A gente concluiu no item B, né, que 3 menos 1, 0 e 2, que estava aqui em W, também estava em U. Por quê? Porque 3 menos 1, 0 e 2 era escrito como duas vezes que o A foi igual a 2, né? Duas vezes esse, mais uma vez esse, mais 0
pelo último. Essa equação, essa combinação linear, mostra que 3 menos 1, 0 e 2 está em U. Aí eu disse, se você multiplicar 3 menos 1, 0 e 2 por 2, isso não estará na interseção. Porque a interseção só tem o nulo e 3 menos 1, 0 e 2. Se eu multiplicar 3 menos 1, 0 e 2, eu chego em 6 menos 2, 0 e 4, que não está na interseção. E você perguntou, está em U? Tem que estar. Por quê? Porque U é subespaço. Se U é subespaço, qualquer vetor de U que eu multiplique por 2, por exemplo, né, estará em U. E 3 menos 1, 0 e 2 está em U. Logo, ele multiplicado por 2 estará. Estará sim. Você quer ver? Multiplique por 2. Pronto. Você multiplicando por 2, o que é que vai acontecer aqui? Desse lado, né, aparecerá à esquerda aparecerá 6 menos 2, 0 e 4. Isso, com toda certeza, é só você multiplicar por 2 dos dois lados. Com toda certeza, isso vai ser 4 vezes o primeiro, mais 2 vezes o segundo, mais 0. Com toda certeza. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 0 menos 2, menos 2. 0 mais 0, 0. 4 vezes 1, 4, mais 0, 4. Pronto. 6 menos 2, 0 e 4 também se escreve como combinação linear dos geradores de U. Então está em U. Fiz isso aí só para você enxergar melhor, né? Para qualquer um enxergar melhor. Mas não precisava. Não precisava. U era um subespaço. Então, claro que se eu multiplicar um vetor dele por 2, o resultado permanece nele, não sai de jeito nenhum. Bom, então, podemos abandonar, né, o 31 e passar para frente. Passar para frente significa ir para o... Para qual? Ah, não está escrito aqui. Era o 41, né? Acho que era o 41. É essa questão mesmo, 41. 41, vamos lá. O 41, 41, 41. Ah, tá. Bom, aproveitar, tá, que vamos falar do 41, aproveitar para avisar que no 43 tem um erro de digitação, tá? Onde aparece esse V2, o V2 no 43, está escrito como menos 1, a primeira componente dele é menos 1, aí depois tem 1, 4, 0. Na verdade, a primeira componente dele não é menos 1, é 1. Esse menos, o digitador, né, que fui eu, nas pressas, joguei um menos 1 aí que não existia. Então, o segundo vetor que aparece no 43 é 1, 1, 4 e 0. Tanto aqui como na resposta, né? Claro. Tanto aí como na resposta. Consertem o 43, porque de fato tem um erro aí de digitação. E vamos nós aqui para o 41. Né? Para o 41. No
41, temos aqui uma única pergunta para 8 subespaços, né? Ele quer que para cada um dos 8 você encontre uma base e dê a dimensão. Claro que se você encontrar a base, dizer qual é a dimensão não tem o que fazer, né? Porque a gente sabe que dimensão é exatamente o número de vetores que estão na base, né? Se eu achei a base, acabou. Acho a dimensão, é só contar. Então vamos lá. Começa aqui, todos os subespaços estão agora no R3. Então você está aqui no 41, você está no R3. Pronto. E aí no R3 é dado na letra A o conjunto W1, W índice 1, formado por todos os vetores do R3 todos os x, y, z, tais que x menos 2y é igual a 0. Ou seja, ele lhe deu o subespaço através daquela condição que os vetores devem satisfazer, né, para serem elementos dele. Só estará em W1 o vetor cuja primeira componente menos 2 vezes a segunda, né, seja igual a 0. Então, na verdade, através dessa condição, eu imediatamente encontro o quê? O vetor genérico, que representa todo mundo daquele subespaço. Na hora que eu tiver o vetor genérico, imediatamente eu encontro o quê? Os geradores. Se você quiser até, né, criar uma sequência, a sequência é essa. Primeiro, o que é que eu encontro? Vetor genérico. Eu tenho a condição, eu encontro o vetor genérico. Porque essa condição significa na prática o quê? É melhor tirar o valor de x em função de y para evitar a fração, né? Porque y vai ser x sobre 2. Para evitar isso, né, vamos escrever x vai ser igual a 2y. Então, primeira condição, ok. Eu tenho o vetor genérico. Tenho. O vetor genérico vai ser 2y, y e z. Esse camarada é o vetor genérico de W1. Todo mundo de W1 tem essa cara. A primeira componente é 2 vezes a segunda, né? Aí depois tem a segunda e depois tem a terceira. Aí, segundo passo do trabalho do vetor genérico que você acabou de encontrar no primeiro passo, você vai encontrar os geradores. Claro que vai, né? Por quê? Porque você vai dizer que esse vetor aqui, que representa todo mundo, ele é a soma de 2y, y0 com 0, 0, z. Claro que você não vai poder colocar ao mesmo tempo y e z em evidência, então você tem que separar em 2, né? E depois dizer que, então, todo mundo de W1, que está aqui representado por esse camarada, é uma combinação linear do vetor 2, 1, 0 com o vetor 0, 0, 1. Então, esse foi o passo 2. Você encontrou
os geradores de W1. Porque você acabou de dizer que todo mundo de W1 é um escalar y por 210, mais um escalar z por 001. Ou seja, todo mundo de W1 é combinação linear desses dois camaradas. Acabou o passo 2. Aí agora você vai para o passo 3, que é o último. O último. Então, até agora, veja bem como é que está a sua situação. Primeiro passo, achar o genérico. Achou. Porque você tem a condição, tem o genérico. Só não errar, né? É só não escrever tolice. É pegar certinha a condição e colocar dentro do vetor. Né? Então, achou o genérico. Segundo passo. Do genérico, achou os geradores. Também não dá trabalho, né? Já achou os geradores. Então, você está sabendo, né, agora, que pode dizer isso aqui, ó. W1, em vez de escrever W1 como essa condição, você pode agora chegar e dizer W1 é isso aqui. Subespaço gerado por 210 e 001. Pronto. Foi isso que você encontrou no passo 2. Em outras palavras, você no passo 2 encontrou os geradores de W1. Agora vai para o passo 3. 3 e último. Passo 3 é: verifique se os geradores são LI. Não é? Por quê? Porque base, voltando lá para o conceito de base é o conjunto formado pelos geradores e, ao mesmo tempo, que sejam vetores LI. Todo conjunto de vetores que são geradores, né? Esses vetores são geradores e são LI, esse conjunto é uma base. Aí você achou a base. Achou a base? Achou a dimensão. Então você chega aqui agora, vai verificar, né? Vai verificar se esses dois vetores que você encontrou como geradores, se eles são também LI. Para verificar se são LI, pega uma combinação linear dos dois e, como a gente viu, iguala ao vetor nulo. Né? Cai num sisteminha aqui não vale nada, né? Porque a primeira equação é 2A igual a 0, segunda equação é A igual a 0, terceira equação é B igual a 0. Então, obrigatoriamente, A é 0 e B é 0. Portanto, os dois geradores que você encontrou são LI. Né? São LI. Acabou o terceiro passo e último do seu trabalho. Você agora pode dizer que, além de W1 ser o subespaço gerado por esses dois vetores, o conjunto, vamos chamar de alfa1, que é para bater o mesmo índice aqui do W, o conjunto aqui não é colchete, aqui é conjunto. Colchete é para subespaço e eu quero somente listar o conjunto formado pelos dois vetores. O conjunto formado
pelos dois vetores, esse conjunto α1 é base para W1. Portanto, conclusão, dimensão de W1 é 2. Por quê? Porque a base que eu encontrei tem 2 elementos. E se alguém encontrar outra, vai ter que ter 2 também. Senão está tudo errado. Pronto. Isso você vai repetindo, né? Vai repetindo para cada um. Tem coisa interessante aqui, né? Veja bem. Por exemplo, W2, vamos fazer bem ligeirinho aqui, cada um deles. Sem precisar nem verificar que são LI. Porque isso aí vai ser... A gente vai considerar como se fosse... como já tivesse feito. Mas enfim, por essa letra A, né, você vê o que é que de fato você tem que fazer, né? Você tem que fazer tudo isso que a gente fez. Agora daqui para frente, para poder a gente fazer mais rápido, a gente vai pular algumas coisinhas. Por exemplo, no B. No B, ele lhe dá um subespaço W2, né? Para a gente ganhar tempo, não, a gente não vai escrever tudo, mas ele diz que a condição de W2 agora é essa daqui. X menos 2y é igual a x mais z, que é igual a 0. Né? Então, na verdade, você tem aqui, de cara logo, né, duas equações. X menos 2y é igual a 0, porque, olha, x menos 2y é igual a x mais z, é igual a 0. Tira esse x mais z por um minuto, tira esse x mais z da história, você pode sair daqui direto para cá. X menos 2y é 0. Como também, né, você pode dizer que x mais z é 0. Não é isso? Então você tem x é igual a 2y, que é a mesma condição de W1, mas agora também tem, né, z igual a menos x. Ou seja, z igual a menos 2y. Porque em W1 você tinha uma condição só. O melhor que você conseguiu foi colocar x em função de y. E não sabia nada a respeito de z. Por isso que o vetor genérico de W1 ficou 2y, y, z. Porque W1 não mexeu com z. Na condição dele, ele não mexeu com z. Agora, é diferente. W2, na verdade, tem duas condições. Né? Na verdade, tem duas condições. Aqui. Então, você pode colocar, pela própria lógica de sistemas, né? Você tem duas equações, três incógnitas, x, y e z. O que é que você pode fazer? Colocar duas incógnitas, as duas em função de uma. Eu estou colocando todo mundo em função de y, porque é mais fácil. Da primeira equação, coloco x, x é 2y. Da segunda equação, sai z igual a menos x. Mas como x é 2y, também tiro o z em função de y. Z será menos
2y. Ah, então o vetor genérico de W2, né? Caiu minha caneta aqui, o vetor genérico de W2 vai ser 2y, y e menos 2y. Né? Esse é o vetor genérico de W2. Melhor para a gente, que não precisa nem, né? A gente agora não precisa nem dividir numa soma. Isso aqui significa que todo mundo de W2 é múltiplo do vetor 2, 1 e menos 2. Ou seja, W2 só tem um gerador. Todo mundo de W2 é múltiplo desse camarada. Ou seja, eu posso chegar aqui do mesmo jeito que a gente fez na situação anterior, posso chegar aqui agora e dizer, olha, esse subespaço W2, esse subespaço que foi dado por essas duas condições, ele, na verdade, é o subespaço gerado pelo vetor 2, 1 e menos 2. W2 é o subespaço gerado por 2, 1 e menos 2. Então você, para W2, só encontrou um gerador. Tem um vetor só. Esse vetor não é nulo, então o conjunto é LI. Conjunto formado só por ele, você pode tranquilamente agora dizer isso. O conjunto alfa 2 formado pelo vetor que é o único gerador de W2 é uma base para W2. Claro que é, né? Porque ele é o gerador, que você encontrou como gerador a partir do vetor genérico, e ele é LI, porque qualquer escalar multiplicado por ele igual ao vetor nulo, lógico que você vai concluir que o escalar obrigatoriamente é zero. O conjunto só tem um vetor. E esse vetor não é nulo, quem tem que ser nulo é o escalar. Então o conjunto é LI, obrigatoriamente. Né? Então isso aqui é base para W2. Logo, você acaba de descobrir que a dimensão de W2 é 1. Né? A dimensão de W1 é 2 e a dimensão de W2 é 1. Muito bem. E aí, eita, a página agora aqui saiu. Vamos em frente. Qual é agora o 41, 41, 41. Pronto, agora é W. Ah, não, agora é interseção. Agora ele quer saber base e dimensão da interseção de W1 com W2. Quer saber agora base e dimensão para W1 interseção com W2. Vamos ver aqui. Agora a gente tem que voltar aqui para as condições de W2, porque a interseção, né, a melhor maneira é de fato você
o trabalho para você achar a interseção de um modo geral, né? Como é o procedimento que eu considero mais... Vai ser o próprio W2, vai. Na verdade, aqui W2 está contido em W1, né? Então, a interseção é o próprio W2. Mas somente para a gente dar uma olhada rápida, de um modo geral, como é que eu faço? Eu tenho aqui a condição, né? Eu tenho aqui a condição de W1 e, no caso de W2, né? No caso de W2, eu tenho, é porque a gente acabou de apagar, né? Mas para W2 eu tinha aqui, vamos colocar aqui, para W2 eu tinha aqui as condições que eram x menos 2y igual a 0 e também z mais z, não era a condição de W2. W2, x menos 2y igual a 0, x mais z igual a 0. X mais z igual a 0. Lenice colocou ali, agora foi que eu vi. Obrigado, Lenice. Bom, essas eram as duas condições, né? Então, o que é que eu vou concluir aqui? Se eu estou em busca da interseção, né, eu sempre raciocino assim. Eu começo com um vetor do espaço, sem considerar nenhum dos dois subespaços, a princípio. Né? Eu escrevo aqui, eu chego, né, e digo aqui, quero achar a interseção. Então, significa procurar dentro do R3, ou seja, dentro do universo de todos os vetores x, y, z, né, quais são aqueles que satisfazem a exigência de W1 e a exigência de W2. Né? Então, saio de XYZ. Né? Saio de XYZ. Como a gente viu, né, a exigência de W1 era, a gente escreveu como x igual a 2y. E as, né, de W2 eram x igual a 2y e z igual a menos 2y, porque z era menos x. Né? Então, aí agora, como é que eu faço? Escritas todas as exigências, as do primeiro subespaço e as do segundo, aqui no caso é a do primeiro e as do segundo, eu vou ver como é que fica a cara desse camarada, né, para ver como é que ele consegue satisfazer todas as três. Então, eu digo, bom, tá aqui esse camarada, está no R3. Eu quero que ele esteja em W1 primeiro. Aí depois vou exigir que ele também esteja em W2. É assim que eu raciocino para poder chegar no vetor da interseção. Então, para que ele esteja em W1, a cara dele já muda para 2y, y, z. Pronto. Com essa cara, ele está em W1. Porém, eu quero que ele esteja na interseção. Então, além de ele estar em W1,
ele tem que estar em W2. Para estar em W2, x tem que ser 2y, que já é, né? Já é, mas z tem que ser menos 2y. Então, a cara dele muda definitivamente para 2y, y e menos 2y. Aí você vai dizer, mas assim é a mesma cara do vetor genérico de W2. É, porque na verdade o que é que está acontecendo aqui? É que você tem um subespaço e o outro já está dentro dele. Né? E o outro já está dentro dele. Todo mundo que satisfaz as condições de W2 já satisfaz a de W1. Claro. O contrário é que não é verdade. Né? Se o cara satisfaz a de W1, pode ser que não satisfaça a de W2. Mas se ele satisfaz a de W2, ele já satisfaz a de W1. Então, na verdade, você está diante de um problema que está lhe colocando a seguinte situação. W1 está aqui e W2 está aqui. W2 está dentro de W1, porque todo mundo que satisfaz W2 já satisfaz W1. Então, lógico, a interseção é W2. Se um está contido no outro, a interseção é o menor. Então, acabamos de descobrir que W1 interseção com W2 é o próprio W2. Então, né, se é o próprio W2, o conjunto beta igual a dois, 1 e menos 2, que é o mesmo alfa 2, né? Esse conjunto é base. Era a base de W2, também será a base da interseção. É base para a interseção. Porque a interseção é o próprio W2. E, consequentemente, a dimensão da interseção é 1. A dimensão da interseção é 1. Próxima pergunta do 41. 41. Agora aparece aqui um W3, né? Agora aparece aqui um W3. Mas eu acho que vocês, que eu queria falar, né, sobre esse H que a gente, porque eu acredito que vocês tenham condições de fazer, né, mas tem aqui a parte da soma. Bom, vamos fazer rapidamente o W3, porque o W3 depois ele quer saber a base e a dimensão da soma de W2 com W3. Então vamos lá. Veja bem. Então fizemos W1, né? W2, eu devia ter pulado, era essa interseção de W1 com W2. Isso aí não deu lucro fazer isso não. Mas vamos agora, a gente ainda tem aqui um tempo, né? Vamos fazer o seguinte. W1 interseção com W2, isso aí pode tirar aqui, a gente já sabe que é o próprio W2. Basta ficar com
com W2. Vamos agora para a letra D. Letra D. Na letra D, ele coloca um W3 aqui. W3. Letra D, aparece um W3, cuja condição é x mais 2y menos 3z deve ser igual a zero. Pronto, é uma condição só, né? Com uma equação que envolve as três componentes, x, y e z. Então, se você tem, vamos raciocinar logo, né, de forma bem lógica, se você tem uma equação só com 3 variáveis, o melhor que você consegue é colocar uma delas em função das outras duas, né? Então, por exemplo, a gente poderia tirar aqui, né, o valor de x para evitar denominadores, etc., né? A gente poderia escrever aqui, olha, dessa equação, eu vou tirar que x será menos 2y mais 3z, né? Menos 2y mais 3z. Ou seja, o vetor genérico de W3 será menos 2y mais 3z, que é o x, depois o y e o z. Pronto. Então, o que é que vai acontecer aqui? Todo mundo de W3, né, trabalhando um pouquinho ligeiro aqui, né, todo mundo de W3 vai ser combinação linear de menos 2, 1, 0 com 3, 0, 1. Acho que dá para ver isso, né? Porque esse vetor menos 2y mais 3z, y e z, você ia ter que dividir em dois, né? Um seria menos 2y, y, 0. Menos 2y, y, 0, passaria o y para frente, ficaria exatamente o y multiplicado por menos 2, 1, 0. E o outro seria mais 3z, 0z. 3z, 0z, puxa lá o z para frente, fica z multiplicado por 301. Então, você achou os geradores de W3. Com certeza, esses dois geradores serão LI. Então, sobre W3, você vai dizer, né, que o conjunto, vamos chamar aqui de gama, conjunto gama, formado pelos vetores menos 2, 1, 0 e 3, 0, 1, é base, né, de W3, que você encontrou que eles eram geradores, e aí, como eu disse, não tem problema em você verificar que eles são LI, eles serão, sem problema. E, consequentemente, como isso aqui é base, né, você vai dizer que a dimensão de W3 é 2. Tem dois vetores na base de
W3. Tá certo? Aí, quando chega na letra E, ele também quer base e dimensão de W2 mais W3. W2 mais W3. Era aqui que eu queria chegar para lembrar, né, a vocês que eu falei isso quando a gente estava trabalhando com operações com subespaços, né, que para você deduzir tudo que você quiser a respeito da soma de dois subespaços, você deve primeiro, né, trabalhar com a interseção. Né? Trabalhar primeiro com a interseção. Senão, você vai ter problema para trabalhar com a soma. Primeiro você vai ter que trabalhar com a interseção. Interseção de quem? Dos dois subespaços dos quais você quer a soma. No item E, ele quer a soma, a base e dimensão da soma de W2 com W3. Você já sabe tudo sobre W2. W2 tem dimensão 1. E você conhece a base de W2. Você sabe tudo agora sobre W3. W3 tem dimensão 2. E conhece uma base de W3. Agora ele está querendo, né, base e dimensão de W2 com W3. Então, primeiro você faz a interseção. Para depois correr para a formulazinha que a gente colocou quando falou justamente na operação com subespaço. Então, vamos tirar a W1 daqui. W1 não serve mais para nada. A situação da gente é essa daqui, analisar, né, W2 com W3. Analisar W2 com W3. E, como ele pediu a soma, vamos fazer a interseção. Né? Muito bem, então vamos lá. Interseção. Quero saber como é que um vetor do R3, XYZ vai conseguir ao mesmo tempo pertencer a W2 e a W3. Como é que fica a cara desse camarada, né? Ou seja, o raciocínio que a gente usou agora mesmo, há pouco, né, para W1 e W2. Agora a situação é com W2 e W3. Então, para um camarada, né, ao mesmo tempo estar em W2 e estar em W3, é preciso que ele satisfaça o quê? As três condições ao mesmo tempo, né? As duas de W2, né, e a de W3. Então, por exemplo, né, vamos dizer, primeiro, como a gente falou, para ele estar na interseção, ele tem que estar em W2. Para ele estar em W2, né, ele tem que ser de que tipo? 2y y e z menos 2y.
Então, se ele tiver essa cara, né? Se ele tiver essa cara... Rodrigo deu uma resposta. Vamos fazer como a gente colocou a situação passada. Eu quero a interseção. Então, a interseção está no primeiro subespaço e também está no segundo. Muito bem. Está no primeiro significa, tem que estar em W2. Para estar em W2 significa x igual a 2y, tá aqui, essa condição, e z igual a menos x, né? Essa condição. Então, z igual a menos 2y. Então, para estar em W2, eu tenho x igual a 2y e tenho z igual a menos x, ou seja, z igual a menos 2y. Portanto, todo mundo que tiver uma cara do tipo 2y, y, menos 2y, estará em W2. Acontece que eu quero que um cara que tenha essa cara também esteja em W3. Não é? Porque eu quero descobrir a interseção. Então tem que, ao mesmo tempo, satisfazer as condições dos dois. Para estar em W3, o que é preciso acontecer? O que é que W3 exige? Que a gente tem que interpretar agora aqui o seguinte. A primeira componente para esse camarada estar em W3 é preciso que o x dele, né? W3 exige a primeira componente somada com 2 vezes a segunda, menos 3 vezes a terceira, seja 0. Essa é a exigência de W3. Primeira componente, mais 2 vezes a segunda, menos 3 vezes a terceira, seja 0. Qual é a conclusão que a gente vai tirar daí? 4y mais 6y é 0. 10y é 0. Então, y é 0. Agora veja. Com essa cara, ele estava em W2. E para que ele esteja em W3, y tem que ser 0. A que conclusão eu chego? Que esse camarada, para estar em W2 e depois estar em W3, só se for o vetor nulo. Por quê? Porque a gente concluiu que isso só vai acontecer se o y for 0. Porque para estar em W2, eu tenho que ter a cara 2y, y menos 2y. Para estar em W3, eu tenho que ter primeira componente, mais 2 vezes a segunda, menos 3 vezes a terceira, tem que ser 0. A conclusão é y é 0. Portanto, se y é 0, esse camarada aqui, né, tem as 3 componentes iguais a 0. Você acaba de descobrir, né, que na interseção, por exemplo, de W1 com W2, quem estava era W2. E na interseção de W2 com W3, quem está é somente
o vetor nulo. Né? Somente o vetor nulo. Portanto, você descobriu tudo sobre a interseção. Vamos abrir aqui um parênteses, né? Acabamos de descobrir que W2 interseção com W3 só tem o vetor nulo. Né? Ou seja, se ele tivesse perguntado uma base da interseção, a base seria o conjunto vazio, como a gente já viu, né? O subespaço que tem só o vetor nulo não tem base. A base é vazia. E a dimensão, justamente por não ter ninguém na base, a dimensão é zero. Né? A dimensão da interseção é zero. Esse dado é importante para a gente. Né? Esse dado é importante. A gente tem que registrar esse dado aqui. Essa é a interseção e a dimensão da interseção W1 não. W2 com W3. E a dimensão da interseção é zero. Aí agora, né, eu posso dizer qual é a dimensão da soma. Como eu falei no dia em que a gente... Não é W1, não. Como eu falei no dia em que a gente discutiu pela primeira vez as operações com subespaço, o caso da soma, depois que eu sei a dimensão de cada subespaço envolvido, o caso da soma é o único em que eu descubro a dimensão primeiro para depois descobrir a base. Não é? Por quê? Porque a dimensão da soma, a gente viu aqui, é a dimensão do primeiro, dimensão de W2 é 1, está aqui, mais dimensão do segundo, 2, menos dimensão da interseção. Então, a dimensão da soma é 3. E uma base para a soma, qual seria? Para você encontrar a base da soma, você leva em consideração o quê? A soma é a união de tudo. Né? É a soma de todo mundo. Então, uma base para a soma, você sempre obtém unindo, primeiro de tudo, unindo as duas bases que você encontrou para os subespaços. Ou seja, você vai levar em consideração o seguinte resultado. Você tem aqui a soma de dois
subespaços, vamos dizer U e W. Então, vamos supor que você tenha alfa base de U e alfa' base de W. Ou seja, a base para o primeiro e a base para o segundo. Coisa que você tem. Você tem uma base de W2, tá aqui ela, né? E tem uma base de W3, tá aqui ela. Né? Então, pode ficar certo de que, se você pegar o conjunto alfa e unir com o conjunto alfa', esse conjunto é alfa união com alfa' é um conjunto gerador. Ele não garante que é base, a princípio não. É um conjunto gerador do subespaço soma. Quem vai lhe dizer se é base ou não é a dimensão. Então, veja bem, aqui no caso, nós encontramos a dimensão da soma, é 3. Encontramos a partir da formulazinha de que diz a gente que a dimensão da soma é a dimensão do primeiro mais a dimensão do segundo menos a dimensão da interseção. Aí agora, como o problema pediu para cada situação uma base e a dimensão, no caso da soma já encontramos a dimensão. Queremos encontrar uma base. Nós sabemos que a união da base, ou de uma base, de W2 com uma base de W3 vai ser um conjunto gerador para a soma. Gerador. Então, eu posso dizer que o conjunto, vamos chamar de θ, composto pelos vetores 2, 1 e menos 2, que é o que representa a base de W2. É o que representa a base de W2. Unido, ou seja, acrescentando aqui, menos 2, 1, 0 e 3, 0, 1. Pronto. A união das duas bases, esse conjunto, com toda certeza, ele gera o conjunto soma. Ele gera W2 mais W3. Ele é uma base? Por enquanto eu sei só que ele gera. Para eu concluir que é uma base, a princípio eu teria que fazer o quê? Eu teria que comprovar que esses três vetores, eles são também LI. Né? Eles são também LI. Porque eu sei que eles geram. Mas eu não preciso verificar que eles são LI. Né? Por que eu não preciso? Por um resultado teórico lá de trás. Aqueles 6 resultados que nós escrevemos sobre base, num deles diz que se você tem um conjunto que tem o número de vetores igual à dimensão, se esse conjunto for LI, você já pode concluir que é base. Se esse conjunto for gerador, também já pode concluir que é base. E aqui no caso, né,
Aqui no caso, θ, o conjunto θ tem 3 elementos. Tem 3 elementos. E a gente acabou de ver que a dimensão de W2 com W3, a soma tem dimensão 3. Então, como eu tenho um conjunto gerador que tem o número de elementos igual à dimensão do local onde eu estou, esse conjunto é uma base. Então, aqui eu posso concluir que θ é base para W2 mais W3. Se ele perguntasse se o R3 era a soma direta de W2 com W3, né, para a gente fechar, né, que são 6 horas, a resposta seria sim. R3 é a soma direta. Por quê? Porque W2 somado com W3 foi um subespaço de dimensão 3, que é a mesma dimensão do todo, a dimensão do R3. E a interseção entre eles foi só o vetor nulo. Quando isso acontece, a gente diz que o espaço inteiro é a soma direta dos dois subespaços.